essa forma como eu lido com o esforço, com o trabalho, com as pessoas, como eu construí os relacionamentos, como me importa muito ajudar todo mundo que está numa situação igual a que eu vivi. Essa valorização de todos os assuntos eu tenho hoje porque eu não tive muita coisa. Oi, gente. A gente está aqui hoje num Vira o Jogo muito especial. Muito especial. Se eu já começar chorando, vocês não reparam, porque eu vou chorar muito hoje. Porque eu conheci esse menino, esse moço, esse filho brilhante que está aqui, Alexandre Judikiewski. É uma honra ter você, filho, aqui. Eu não vou falar quem você é, porque se eu começar a falar, eu vou ficar, acho que, o podcast inteiro falando de você. Desde o menino do Maccabi até hoje, tudo que você faz. Então, o microfone é teu, se apresenta e eu te amo demais, é público, e a Solange mandou um beijão pra você. E é um orgulho muito grande pra gente estar recebendo você aqui. E aí você assume agora, porque eu já tô aqui. Toma uma água, Vou tomar uma água. Bom, primeiro eu te agradecer, você e a Solange, pelo convite de estar aqui com vocês falando. Um beijo pra Mari. Obrigado. Recíproco. Para mim é uma honra estar aqui com você, bater papo, conversar. Bom, você me conhece desde que eu era moleque. Maccabi era o clube que a gente frequentava quando eu era pequeno, porque você já não é tão pequeno assim. Meu nome é Alexandre Judikiewicz. Assim, se eu resumir tudo, eu sou amigo do Sheik. Então, esse é o principal resumo. Eu trabalho com segurança há muitos anos. Eu conheço o Sheik também, dessa vida na área de treinamento, né, e orientações. A gente não vai falar de trabalho, vai? Não, a gente vai falar sobre vida, é isso que eu ia te falar. Tá bom, então vamos falar sobre vida. Então, conta um pouco da tua história, porque eu acho que quem está ouvindo a gente tem que te ouvir. Tem que ouvir a tua carreira, a tua vontade de vencer, mas principalmente a tua luta. Então eu queria que você contasse um pouco a tua luta pra gente, pode ser? Me ajuda, me guia. Tá. Bom. Quantos almoços juntos? Bom, eu tenho 43 anos, apesar de parecer 65. Não. E eu trabalho com segurança desde os 20 anos. 20 anos e uns meses. Mas não comecei nessa área, né? Comunidade judaica, estudei em escola judaica, Bom Retiro, frequentava o Maccabi, adorava esporte quando eu era moleque. Então, assim, eu sempre tive a certeza absoluta, desde criança, que eu ia viver no mundo do esporte. Assim, eu jogava futebol e adorava. E jogava bem. Todo mundo... E jogava bem. Teve épocas boas, épocas... E eu era muito orientado para esse mundo, assim. E aí, assim, ainda moleque, minha mãe se relacionou com meu padrasto, que era árbitro de futebol, então isso fez eu viver ainda mais profundamente dentro do mundo do futebol. E quando eu, estava no primeiro, segundo colegial, estava claro, eu ia sair, ia fazer educação física e ia viver minha vida no esporte. No terceiro colegial, inclusive, eu fui fazer o curso de árbitro de futebol e fui 10 anos, né? Comecei com 17 anos. Na ocasião, eu era o mais jovem da história a ser árbitro de futebol em São Paulo. Depois eles abriram o curso para 16 anos e aí outros mais jovens vieram. Mas você chegou a apitar, você foi bandeirinha, você foi um monte. 10 anos. 10 anos, eu lembro. Foi apitando infantil juvenil no começo, feminino, etc., que é os campeonatos que a gente apitava logo no primeiro ano, e foi até a primeira divisão. E parei só lá em 2007. Comecei em 97, parei em 2007. Mas era isso, assim, minha vida era óbvia. Eu vou apitar futebol, eu vou fazer curso educação física, e eu saí da escola e fui para a faculdade de educação física. Mas aí nesse ano, 98, no primeiro semestre, em maio, eu tinha acabado de começar a faculdade de educação física, meu padrasto faleceu de câncer, foi muito complicado, minha mãe estava muito cuidando dele esse tempo todo, então a gente não tinha grana para pagar a faculdade. A minha irmã também, que estava, a mais velha, que estava fazendo psicologia, também não tinha grana para pagar. E aí a gente acabou parando a faculdade. Parou tudo.
E aí desmontou toda aquela coisa que parecia fácil, né? Sair da escola, educação física, futebol. E aí acabou tudo, interrompeu. E aí parou a educação física. E eu comecei a trabalhar em qualquer coisa. Então a minha irmã também. Minha irmã foi trabalhar num bingo, eu fui vendendo cartela, eu fui trabalhar... eu dava aula de personal, eu tive que parar de dar aula de personal, porque não fazia faculdade. Aí fui motorista, trabalhei de office boy, trabalhei de tudo que... estoquista de loja no Bom Retiro. Fiz um monte de pequenos trabalhos, fui fazendo o que dava dinheiro. Foi uma época muito, muito difícil. Minha mãe na depressão com meu padrasto falecido, meu pai que tinha desaparecido... eu e a Michele, a mais velha, ralando de trabalhar no que dava, a Prit na escola, a gente tinha que... A Prit era pequenininha. E a gente tinha que sustentar um pouco disso, sustentar minha mãe, inclusive. Bem difícil. Mas, assim, uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida foi segurança. Eu nunca olhei para essa área, nem sabia que existia, sabe? Meu mundo era tão fechado no esporte. E aí alguém me ofereceu, vai conversar com o cara, porque estão procurando alguém para trabalhar na portaria da Federação Israelita. Mas eu não tenho... Esse foi o Boris Baer, né? O Boris Baer... Não, tem dois Boris Baer, né? Mas o Boris Baer do futebol. O Boris Baer... Não, o Boris Baer, pai da Andréia. E aí ele que falou... Primo da Dona Berta. Exato. Da mãe da Brunete. Ele me encontrou no Bom Retiro. Ele fazia pequenas comunidades. Ele fazia pequenas comunidades. E eu andando na rua com meu avô, e desempregado, e tenso. Tenso mesmo, de não ter grana para comer. Mas você lembra do Maccabi? A gente fala do Maccabi? Lógico. Então, a mãe do Boris era uma que ficava junto com a tia Berta. Não, além da pizza, fazia os piqueniques. Sim. Mas o Boris eu conheci porque ele montou o primeiro timinho de futebol lá interno do Maccabi e foi recrutando as crianças, me recrutou e aí eu fui começar a jogar, ele era o técnico, eu amo o Boris, E encontrei ele na rua com meu avô e ele falou, e aí, o que você está fazendo, menino? Eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu falei, não estou trabalhando. Aí meu avô falou, arruma um trabalho para ele. Aí eu falei, não, esquece, tipo, que vergonha. E aí ele falou, não, pode deixar que eu vou conseguir, eu vou te mandar ligar para uma pessoa, depois ele me liga e fala, liga para o fulano de tal. E eu fui numa entrevista e o cara da entrevista me curtiu, falou, você não tem nenhum know-how, não tem nada a ver, mas eu gostei de você, vou investir em você. Foi o Daniel Artel. E aí eu comecei a trabalhar de porteiro e isso mudou minha vida, porque eu conheci a rede de segurança e estou nisso há 23 anos, né? Então é reviravoltas que o mundo dá, né? Mas é isso. E o que eu acho interessante, Ale, é mostrar para o mundo que quando você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Não é para chegar e falar assim, deixa eu escolher. Não. A gente não tinha opção. Meu pai faleceu, eu tinha que trabalhar, eu pulei numa Kombi e fui entregar móveis. Zero opção. Eu não tinha, zero opção. Então hoje o cara fala, deixa eu ver, não vai ver nada, amigo. Né? Então... Você começa a escolher quando você tem chance de escolher. Quando eu não tenho, o que vier é lucro. E aí você ficou na federação, eu lembro que você ficou um tempo. Essa história de trabalhar na portaria da federação, você quer saber? No primeiro mês, 2 meses, eu voltava para casa de ônibus de madrugada chorando. Chorando de, eu não quero fazer isso da minha vida. Tipo, absurdo, não vou fazer, que horrível, tá, completamente infeliz. Só que eu ganhava, assim, na época, o máximo que eu conseguia ganhar nos trabalhos que eu fazia, de office boy, era um salário mínimo, que era tipo R$400. Aí eu vou para a federação para ganhar o dobro. É muito dinheiro. E é muito dinheiro. E em casa a gente devia, né? Todo mês acabava negativo. Então, quando eu entrei na federação, eu conseguia pagar as contas em casa e ainda sobrava uma grana para pagar parte das dívidas. Então, aguenta aí, velho. E era assim comigo, mesmo. Eu chorava todo dia caminhando, indo até o ônibus, pegar o ônibus de madrugada. Eu tinha que abrir a federação. Então, eu chegava antes das 6h15 da manhã. Saía da minha casa às 5 da manhã. E eu trabalhava, à tarde eu ficava livre, trabalhava de manhã e eu voltava à noite, mas tinha um diretor lá que é meio maluco, que ele ficava até de madrugada trabalhando e eu tinha que fechar. Então, eu saía 1, 2 da manhã para voltar às 6. Aquilo era terrível para mim. Só que... Eu tô lembrando dele. Mas não dá. Eu tinha que fazer. Assim, não tinha opção, é o que eu tô te falando. A opção era essa. E aí, quando você tá mergulhado nesse negócio, você fala o seguinte, não dá pra eu ficar chorando
e achando que isso é horrível. Eu tenho que transformar isso numa coisa positiva. Sim. E aí eu fui tentando me interessar. Mas você sempre leu muito. Você sempre estudou muito. Mas sabe que... Sempre. É verdade. Sempre. Não na escola. Não. Na vida. Na vida. Depois, na vida. A gente chega do lado da tua mesa, tem pilhas e pilhas e pilhas de... Aliás, olha aqui, ó. Não tem. Não existe mais. Tá Nem saindo eu tenho agora. mais. Esse eu tenho, ó. Pra mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é meu. Esse aqui eu vou deixar aqui, ó. Só pra deixar todo mundo com vontade aqui, ó. Esse é meu. Mas quem lê muito tem o sonho de escrever um dia. É difícil se sentir capaz de escrever. Não, mas é incrível a quantidade de livros que você lê. É impressionante. Hoje eu tenho lido menos do que eu gosto, mas uma das coisas que eu acho que fez virar a chave sobre segurança foi que eu comecei a ler. Eu ficava na portaria. Portaria, naquela época, pelo menos na atividade que eu fazia, era uma coisa meio monótona. Então você fica na porta esperando entrar para fazer controle de acesso, você não tem muita atividade. E eu sou meio... Tenho preguinhas na bunda. E aí, o que eu fazia? Eu pegava todos os livros que tinham disponíveis lá e ia lendo. Então eu vou entender melhor. Tá? E pedia para comprar livro. Falava para a federação, tem uns livros aqui sobre o tema segurança, posso comprar pelo dinheiro da federação? E aí eu leio e deixo na biblioteca da federação? Sim. E foi bem no 11 de setembro, né? Então eu cheguei lá bem nessa época, então muita literatura foi escrita sobre emergência e tal. E aí você vai olhando, lendo, se interessando, aí você, opa, calma aí. Dá para eu pensar em fazer isso para a vida. Óbvio que não quero ficar aqui, porque eu não gosto da atividade que eu faço hoje, mas existe um caminho, assim, dá para eu crescer, dá para me desenvolver, e a leitura, ela faz a gente sonhar, não, né? E uma coisa que você faz que é brilhante são as planilhas que você cria. A tua lógica é um negócio impressionante, como você... assim, navega nas planilhas, é um negócio... Para mim, é como se você navegasse nos livros. Não sei. Sabe, cada planilha... Acho que é só uma forma de me organizar. Não, mas é muito organizado. É muito organizado. Porque atrás das planilhas tem toda uma fórmula, tem toda uma coisa que funciona, tem toda uma logística, tem toda uma lógica. É incrível. É incrível. Eu acho que eu não tenho memória boa, né? Não. Então, eu preciso ter as coisas organizadinhas para eu poder não errar. Sabe? Não perder nada. Tudo é necessidade, né? Assim, eu acho que eu faço essas coisas mais organizadas porque é uma forma de... Eu sei minhas fragilidades, então eu vou me colocando. Mas é incrível isso. Essa é uma outra frase. Eu sei as minhas fragilidades. Isso também é bom as pessoas ouvirem. Porque todo mundo fala, não, o que isso é bom? Mas eu queria saber, de repente, o que eu posso melhorar. Mas lógico, entender o que a gente é bom é muito fácil. Ficar lidando... Sabe, muita gente me chama para falar sobre formação, sabe? Que faculdade eu faço, etc. E uma coisa que eu sempre falo, porque é o que eu fiz na vida, é justamente isso. Vai estudar o que você não sabe. É muito confortável você ir lá para fazer a faculdade daquele assunto que é bom, que tá fácil para mim. Eu já gosto, já entendo muito desse assunto, então eu vou fazer um curso disso. Por que você vai fazer um curso de um negócio que você já sabe? Você é ruim óbvio. Você é ruim de quê? Eu sou ruim de matemática, odeio matemática. Então vai estudar matemática. É útil para sua vida? Então vai estudar esse negócio. Assim, é isso. E eu gosto desse desconforto, sabe? Fazer coisas Mas eu acho que é óbvio que o desconforto que te move. Mas lógico. Você só cresce melhorando. Navegando, zapeando, eu tô fora. A gente não consegue. Sem dúvida. A gente não consegue. Se a gente não conhecer as nossas fragilidades... A gente não sabe aonde investir para a gente melhorar. Melhorar no que a gente já é bom. Mas se incomoda. Isso incomoda as pessoas, porque a gente não para. A gente é inquieto. Então não para. E a gente se conversa muito. E as pessoas falam assim, não... E quantas enquadradas? Então acho ótimo. Aí você deu um sobressalto. Saiu da federação e foi estudando e... eu acho que essa primeira... Virada. Essa foi a primeira virada, que foi ir para a área de segurança. Tá. Bem dolorida, né, no começo. Mas também, quando eu comecei a trabalhar na federação e comecei a ganhar um pouco melhor e arrumar as contas da casa, o dia que eu consegui o dinheiro final que eu precisava para pagar todas as dívidas, eu saí de casa. Continuei ajudando em casa, mas eu falei, eu vou ir para um ambiente, vou morar sozinha. Em casa estava difícil, os relacionamentos estavam muito complicados. E aí eu fui morar sozinho. Eu namorava naquela época, fui morar com minha namorada.
E também é outro desafio, né? Porque, putz, começar a vida com 20 anos morando sozinho, nunca tinha feito isso. E com uma premissa. A gente vai viver com o que a gente tem. Sem ajuda, nada, porque... E se o que a gente tem é pouco, a gente vai viver com pouco e tá tudo bem. E, ralamos. E eu precisava fazer faculdade. Por quê? Não dá para crescer. Talvez agora as coisas estão mudando um pouco e aí a educação está mais informal. Ainda assim, a faculdade é muito necessária. Eu acho que ela sempre vai ser, ela vai se transformar. Sim. Mas ter uma formação é fundamental. E eu não ia sair de onde eu estava. Eu já estava no colégio, eu estava no Peretz. E eu não ia conseguir mudar de nível de vida, de nada, se não fizesse faculdade. Apesar de estar apitando futebol, quarta-noite, final de semana, fazia jogo amador, trabalhava no Peretz e precisava fazer faculdade. E encaixar tudo isso na vida. E aí, a minha namorada da época me encheu muito o saco para fazer faculdade. Assim, eu já estava meio desistindo, porque era muito difícil. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Fiz as inscrições lá e a escola falou que ia me ajudar. E aí eu consegui fazer faculdade. Foi, acho que um período mais intenso, que eu fiz faculdade trabalhando em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Eu fui trabalhar na sinagoga na sexta-feira e no sábado que eu não apitava. Então, era 4 lugares. E ainda dava aula pra gente? Surreal. Né? Um monte de coisa. E aí eu fiz faculdade. E aí, faculdade, pós em gestão de pessoas. Aí fiz o MBA de segurança. Sem parar, porque quando você começa... você vai ter que ir até o final. E tá no ritmo, vai, né? Parou para descansar, dá preguiça voltar. Então, eu fui indo no ritmo. Acabei a faculdade, já fui para pós, fui para outra pós. E aí veio a virada maior, que foi quando eu fiz a entrevista para ir para Uzi Minas e saí da escola, que eu ganhava, 3 salários mínimos para ganhar salário de gerente corporativo. Então, até aquele momento... Eu tenho na minha planilha... Você fala de planilha, né? Eu tenho planilha financeira minha desde que eu tinha 18 anos de idade. Então, eu sei minha conta bancária da vida inteira. Você tinha que fazer um livro disso. Não. Sim. Isso é só uma forma de me organizar. Sim. Não, você tem que mostrar. Um mês antes de eu entrar na Uzi Minas, até um mês antes de entrar na Uzi Minas, eu nunca tive R$500 na minha conta. Nunca. Eu entrei na Uzi Minas com R$262 negativos. Mas eu nunca dei um cheque sem fundo, nunca fiquei endividado. Eu me equilibrava. Tinha mês que eu gastava mais, eu fazia mais jogos amadores. Eu fazia eventos de segurança e tal. Eu me equilibrava, mas eu tinha a sensação de que eu sempre ia empatar. Se tinha um mês que eu ganhava um pouquinho mais, que eu ganhava R$1.000 a mais, eu falava, esse mês eu vou guardar R$1.000. Aí tinha uma despesa que não... que não estava prevista. Aí eu falava, caramba, De onde apareceu? Sei lá, eu vou empatar a vida inteira. E eu já tinha 30 anos. Eu falei, eu não consigo sair do lugar, sabe? Tipo, enxugando gelo. Mas quando cheguei na Uzi Minas, aí mudou. Aí mudei de patamar. E aí as coisas começaram a ficar mais leves. Eu comecei a me organizar melhor. E aí, dali para frente, eu tinha mais responsabilidade, eu era o gerente, eu tinha mais autonomia para fazer coisas, então meu trabalho vai aparecendo. Aquelas ideias da vida inteira que você não pode implementar porque você não tem autonomia, e que você também é muito jovem, as pessoas não dão muita atenção, mesmo que é boa ideia, deixa o moleque falar. E aí eu comecei a implementar e as coisas... Aí as coisas começam a virar. Dali e a Austrália? A Austrália foi logo depois da Uzi Minas. Foi depois? Tá. Não, nunca consegui ir para a Austrália se não tivesse Uzi Minas. Não dava, porque eu não tinha grana, é impossível. Não tinha grana... Eu vou falar uma história. Em 2006, então antes da Uzi Minas, eu ainda estava no colégio, na época do enxugar gelo, a minha irmã, ela se mudou para Nova York com o marido. E ela tinha um Palio... e ela foi embora e largou o Palio lá. E ela falou pra mim, fica com o carro. Aí eu falei, eu não posso. Ela falou, por quê? Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar o estacionamento e não tenho dinheiro para pagar o seguro. E como eu trabalho na mesma quadra da minha casa... Não quero. Eu não quero. Eu ia para a faculdade de bicicleta. Eu falei, que era na Paulista, eu morava na Vila Mariana. Eu falei, eu não quero o carro. É uma despesa que eu não consigo bancar. É um luxo que não dá para eu ter. E eu falei, se alguém te deu um carro... e eu não tinha como. Você vê? Mas é impressionante isso, né? E aí depois, eu fiquei um tempo na Uzi Minas e eu não mudei meu padrão de vida. 0. Continuei exatamente igual. Só que ganhando 8 vezes mais.
E aí eu juntava tudo. Tudo que eu ganhava de diferente da minha vida antiga, eu juntei tudo. E aí depois, quando eu estava saindo da Uzi Minas, já era um plano. Eu ficar 1 ano e meio, 2 anos, sair. A minha irmã estava morando na Austrália, essa mesma, a Michelle, estava morando na Austrália. E eu falei, eu vou para lá estudar inglês, que é uma das coisas que é uma dificuldade. Ainda é. E eu falei, eu preciso ir para a Austrália, porque eu não vou mudar de nível de novo se eu não falar inglês. Mas agora eu consigo me manter lá durante esse tempo, porque eu vou ficar na casa da minha irmã. Então, o gasto maior de estar fora, que é moradia, eu tenho. Sim. E aí eu fui para a Austrália. Fiquei menos tempo do que eu gostaria. Acabei voltando. Que também foi ótimo, porque eu entrei no Iguatemi por causa disso. Mas que foi um momento muito especial da minha vida. Por isso eu tenho um livro. Mas antes disso teve o Sara Kubitschek, não teve? Não, o Sara foi depois da Iguatemi. Ah, foi depois? Foi depois. Vocês estão vendo a brincadeira, né? Eu vou lembrando, porque cada virada a gente se encontrava. Era um almoço, era um... Foi os em Minas, Austrália, Iguatemi, Sara, GR, que eu voltei para ser diretor de operações da GR, da empresa de segurança. E aí saí para voltar para a federação depois de 18 anos que eu saí de porteiro e voltei diretor. Mas foram... Entre a saída e a entrada foram 19 anos. Incrível, né? E as fotos? Sabe como? E a paixão? Eu amo fotografia. Eu ia falar. Eu amo fotografia. Amo fotografia. Não, e aliás, não vale a pena ver o teu Instagram, porque as fotos são... E agora você tá caprichando mais ainda, cara. Além da foto, você põe a legenda. Não, ontem você botou um filme... Muito legal, né? Muito legal do Morgan Freeman. Do Morgan Freeman? Vou deixar eles curiosos sobre a voz interior. Não, eu acho o Morgan Freeman é o cara que... Não, mas a voz, o enredo todo... ele fala basicamente... É surreal. Tem no YouTube, se procurar no YouTube, tem lá que é uma propaganda, na verdade, que eles tiraram só um pedaço. E que é ele falando sobre a voz interior. Ele fala assim, ouve a minha voz, tal, mas não é essa a voz. Aí ele para de falar e continua falando a voz do Morgan Freeman... E ele falando sobre... Ouve essa voz interior que sabe disso, daquilo, daquilo. É impressionante. Uau, é muito legal. Não, e a hora... Te falei, tive a reunião ontem e tal, não sei o quê. Eu quase te liguei e eu vejo no teu Instagram e eu vejo a foto, e eu vejo o filme. Mas não foi eu que fiz o filme. Não, mas você mandou um recado. Tipo assim, eu precisava ouvir aquilo lá naquela hora. Eu acredito muito nisso. As fotos que eu ponho no meu Instagram, todas eu tirei. Não, mas o legal são as frases que você coloca. Mas meu livro é o mesmo conceito, assim. Porque como eu gosto muito de ler, eu gosto muito de misturar foto com frases. Então, assim, às vezes eu acho incrível a capacidade que os pensadores, principalmente os filósofos, tal, têm de explicar o mundo em uma frase curta. Assim, essa capacidade de síntese. Nossa, eu invejo muito essa capacidade de síntese. É sério, assim. Eu tenho uma frase, preciso lembrar de quem que é essa frase, é um escritor português, que ele fala assim, escrevo-vos um texto longo porque não tenho tempo de escrevê-lo curto. Porque é tão difícil você escrever um texto curto que sintetiza tudo, que é muito mais fácil você escrever um texto longo. E é verdade, quando a gente escreve um livro... É muito fácil você ir enchendo de coisa, assim, sabe? E escrevendo um monte de coisa. É muito fácil. Difícil é pegar tudo isso e arrumar, organizar e deixar sintético, fácil. É muito difícil. E prático. E como eu gosto muito dessas frases, eu gosto de misturar fotografia, imagem com essas frases. Que aí transcende. Meu livro, pega meu livro aí. Meu livro eu fiz isso. Cada abertura de capítulo, eu peguei uma frase... que ela sozinha explica o capítulo inteiro. Então, tem segunda parte, gestão, garantir as entregas e prestar contas. Uma frase do Gandhi. Toda noite, quando vou dormir, eu morro. E quando acordo na manhã seguinte, renasço. Então, é um negócio infinito. Eu estou sempre tendo que medir, não sei o que lá. Então, assim, eu para cada abertura de capítulo, eu pus uma frase legal. Definição de padrões. Dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras horas afiando o machado. Abraham Lincoln, sobre planejamento. Sim. Então,
Devolve meu livro. Devolve meu livro. Eles querem levar meu livro, já percebi. Eu vou te dar um livro de presente. Eu vou te dar o teu livro de presente. Eu preciso de um livro. Não, essa edição... O Sheik sugeriu que eu fosse num sebo comprar meu próprio livro, já comprar. que não eu vou comprar, não. Vai sair uma segunda edição. Não, mas você tem que guardar a primeira. Eu devo ter, em algum lugar deve ter. Mas são momentos como esse. E eu fui no lançamento, que foi no Iguatemi, foi incrível, né? E tava toda a turminha lá e foi Pra mim foi incrível esse momento. Não, assim. Escrever um livro... Mas o momento da entrega ali, que foi um negócio... Né? É um momento... você é só coração, eu já... Mas você lembra o que aconteceu no lançamento, não? Você tem que me lembrar. Vou te lembrar? Então... Especial pra Dona Andressa agora, né? Especial pra Dona Andressa. Tava todo mundo lá, toda a turminha lá. Tatal, Shen, um beijo pra todo mundo lá. Sim, tava todo mundo lá, naquela fila, na rodinha e tal, e eu tava meio assim e tal, não sei o quê. E todo mundo olhou pra mim e falou, mas, Cheiquinho, aliás, detalhe, Sheik é meu apelido, tá? Então, Cheiquinho, o que tá acontecendo, tal, não sei o quê. Eu falei, não, você quer que a Andressa tá indo pros Estados Unidos, arrumou um namorado, tá, um relacionamento mais sério e tal. Aí eu sentei com a Solange, aí vocês começaram a falar entre vocês ali, né? Aí começou a rodinha, tal, não sei o quê, parará. Eu vou achar essa foto. Aí o Tatal virou e falou assim, Chiquinho, vem aqui. Fica no meio. Tira a foto, Tira a foto. Aí todo mundo tirou a foto. No meu celular. Aí ele pegou e falou assim, é o seguinte, chega pro teu genro lá, não sei o quê, e fala o seguinte, é a filha do Sheik. Olha pra foto. Você tava... Qualquer um aqui, se a Andressa falar qualquer coisa, nós vamos nos Estados Unidos, amigo. Pegar o cara. Aí eu comecei a chorar, tal, não sei o que, foi muito engraçado. E é muito difícil, né? E na terça-feira, quando eu não gosto de falar tchau. Eu não gosto de falar tchau, não gosto. Aí eu tinha que falar alguma coisa, eu só chorava, ela tava indo. Enfim, é difícil, tal, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Respira. Aí eu lembrei da foto. Falei, Steven, vem aqui. Vem aqui, tal, não sei o quê. Tá bem cuidado. Falei, aqui, ó, olha pra foto. Aí eu dei um beijo nos dois e falei, sejam felizes e... olha como quem as coisas te conhece sabe o quanto emocional você é, né, Cheiquinho? Vocês crescem. Mari, esse menino cresce, não é possível. É isso, e é isso, eu acho que a vida é isso. E você também é muito coração, apesar de toda essa razão, você também, se a gente começar a falar da Priti, se a gente começar a falar da Michele, não dá, meu. Eu lembro da tua avó, entendeu? Eu lembro da tua mãe, sabe? E assim, com muito carinho, gente que faz falta, desculpa. Sim, essa semana eu lembrei muito da minha mãe. Então, desculpa, eu acho que é isso. Mas a gente também tem que entender isso, né? E aí, fala qualquer coisa. Aí, enfim, e você foi pro Iguatemi. Pronto, chega. Porque eu tô lembrando das pessoas. As memórias são muito boas, né? E essas pessoas... A gente tinha muito... Minha mãe, é uma coisa engraçada, eu tô lembrando essa semana. Minha mãe tinha uma condição de vida que não era ruim. Não era ruim. E a gente passou muito aperto, Ale. Você lembra? Quanto a gente conversava? Sim. Quantos almoços você pagou pra mim? Eu não tinha dinheiro pra comer. E você me levava lá pra falar, para com isso. E a gente almoçava horas no Iguatemi. Importante as pessoas entenderem, né? Porque muitas vezes ficar ouvindo essa história que você falou no começo, que a pessoa olha pra gente e fala assim, o cara tá bem, mas as pessoas não olham. Não faz ideia do que aconteceu. Então, mas minha mãe sempre, ela falou pra mim, eu não vou te dar. Sabe aquela coisa assim, mas se você vendesse tal imóvel, você podia me ajudar? Não vou te ajudar. Hoje eu sou grato pelo que ela fez. Sim. Hoje eu sou grato, porque... É ruim, mas é bom. Ela falou, comida não vai te faltar, lugar para dormir vai te faltar, teus filhos, mas dinheiro... Mas sabe que eu acho que... Tem a história da relação com meu pai, que é muito complicada. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 17 anos, 16 anos, e sumiu, largou. E o pior momento da nossa vida, a gente estava completamente abandonado, né? Só que eu acho que quando eu consegui reclassificar essa história nessa perspectiva, eu acho que as coisas começaram a ficar mais tranquilas para mim. Né? Eu lido muito bem com esse assunto hoje em dia. Na verdade, até com uma certa gratidão por causa disso. Porque quando a coisa vem muito fácil, a gente não sabe valorizar. E é verdade, assim, não é piegas. Óbvio que quando a gente coloca toda a nossa alma num assunto, aquele assunto ganha muita relevância, muita importância.
E eu, se eu tivesse tido uma família doriana, com pai e mãe, pagando faculdade e tudo certinho, e ganho um carro quando entra na faculdade, e é tudo lindo, eu teria feito educação física até o final. Não sei se isso ia ser legal ou se não ia ser legal, mas essa forma como eu lido com o esforço, com o trabalho, com as pessoas, como eu construí os relacionamentos, como me importa muito ajudar todo mundo que está numa situação igual a que eu vivi. Essa valorização de todos os assuntos eu tenho hoje porque eu não tive muita coisa. Então, o fato de eu ter tido a escassez que eu tive não tido o suporte que eu tive, talvez fez eu ser... Óbvio que eu tenho um monte de coisas, crises. Eu ainda faço terapia faz 20 e poucos anos. Todo mundo. Mas não existe ninguém que não tenha uma questão. Das minhas, dos males, o melhor. Eu me esforcei pra caramba. Eu aprendi a não depender de ninguém e a correr atrás das minhas coisas. Não ficar esperando cair do céu maná. Não vai. Então, assim, ou tá bom, eu fiquei workaholic, trabalho que nem um maluco, me dedico demais. Vocês estão ouvindo? Não sou eu que tô falando. Cuido muito, assim, do que eu tenho, porque eu sei o quanto difícil é ganhar, e fico olhando para o futuro, que meu avô e minha avó morreram muito mal de dinheiro, minha mãe eu tive que ajudar até o fim da vida, e todas as coisas, toda a minha família é sempre muito complicada com dinheiro, então não quero ter essa velhice, não quero ser dependente de ninguém. Ok, então que os traumas sejam esses. Então, a gente aprender a dar valor, né? É muito fácil para o pai sempre dar tudo. Você quer batata frita? Batata frita, morre de colesterol. Faz parte da educação dizer não, né? Ok, tá tudo bem. Sobrevivemos, Cheiquinho. É até melhor. Eu acho que hoje sim. Hoje sim. Mas eu vejo essa coisa do ajudar o próximo, né? E aí, de tudo que está acontecendo hoje em dia, filho, o que você acha que está acontecendo? O mundo realmente está ficando maluco ou só eu que estou ficando maluco? Não sei. Essa é uma discussão filosófica grande, hein? Mas eu adoro filosofar, juro. Eu não gosto nada do que eu vejo da sociedade. E aí nem é um discurso político. Não é mesmo, assim. Eu não sou alguém que fica puxando bandeira para nenhum lado, nem no meio, nem esquerda, nem direita, nem híbrido. Né? Tanto faz. Mas olhando para a sociedade... a radicalização de qualquer um dos discursos é tão grande, e a agenda que as pessoas se apropriam e elas seguem essa agenda como se fossem, sabe, tipo, zumbis. Não sei se a mídia social ajuda. Lógico, a mídia social ela reforça as nossas coisas, porque uma vez... E aí também, de novo, não falando mal das mídias sociais, porque elas têm um lado super positivo de entretenimento, de aproximar pessoas, mas por outro lado, o algoritmo dela... ela reforça aquilo que a gente gosta, né? Para a gente continuar lá, então, se eu gosto desse tipo de discurso, então vamos encher ele desse tipo de discurso, desse assunto que ele gosta. Então as pessoas elas vão se fechando num ambiente só. E isso está radicalizando demais, né? E você vê o que está acontecendo nas escolas. Como é que pode uma pessoa em sã consciência entrar numa escola de crianças... que nem conhece, sai matando. Então, e os discursos de ódio que acontecem em todo lugar. Assim, eu trabalho com segurança. E a vida inteira, todo mundo me pergunta... Sempre que a violência aumenta, eu diminuo por algum motivo, eu vivi várias ondas como gestor, né? As manifestações Black Blocs, ou assaltos em joalherias, ou um monte de... sequestros, um monte de ondas muito grandes, as pessoas falam, que bom, né? Você é consultor, então quanto pior a violência, melhor para você. Eu falo, não, mas lógico que não. Porque eu também sou um cidadão. Primeiro, eu sou um cidadão e eu vivo nesse mundo. E por mim, não teria nem segurança. Mas você perdeu o trabalho. Tá tudo bem, eu me arrumo outra coisa para fazer e eu vou sobreviver. Assim, não me importa. Assim, para mim importa mais... viver numa sociedade que é completamente segura do que ter trabalho ou ter mais trabalho. Depois que, na extrema violência, o trabalho ele é um trabalho muito obsessivo, um trabalho difícil de fazer. Não pela complexidade técnica, mas é emocional. Porque os seus clientes, quando você está trabalhando num ambiente desse de alta tensão, eles ficam muito ansiosos.
Então, eles te aceleram demais, eles estão muito preocupados, eles colocam em você toda a carga emocional deles. É horrível trabalhar nessa situação. É muito mais legal trabalhar na prevenção, que é com tempo, com organização. Não ficar trabalhando em improvisação. Então, a violência é horrível. Assim, quer saber? Isso é um sonho, é um pedido para Deus. Assim, acaba com a violência e acaba com o meu emprego. Por favor, vou ficar muito feliz. E vou me virar, vou fotografar, vou viver de outra coisa, vou viver de arte, vou tentar fazer outra coisa da vida, mas amo segurança, amo também, porque eu amo imaginar que eu estou protegendo as pessoas. É isso que eu ia te falar. Porque me importa muito. Tem uma frase que eu nunca tatuei, mas eu quero tatuar um dia, que fala que aquele que salva uma vida salva a humanidade inteira. Assim, Porque a avó tá na ética dos pais. Exato. Então, isso me importa muito, assim, sabe? Se tudo que eu fiz a minha vida inteira profissional tiver, e às vezes eu nem sei, né? Porque eu trabalho na prevenção, então não sei se eu preveni alguma coisa em algum momento, mas se tudo que eu fiz na vida eu tiver salvado uma vida, minha vida inteira já vai ter valido a pena. E também não é filosofia barata. Mas eu acho que nunca, na minha vida pelo menos, na minha história, e no tempo que eu vivo neste mundo, eu não vi uma sociedade tão doente e tão capaz de fazer atrocidades. E eu tenho medo, porque a gente não tem controle sobre como a sociedade se desenvolve. A gente tem controle sobre o nosso trabalho, nossa família, nosso entorno, mas não sobre tudo. Então, não sei, Chiquinho. Assim, eu não gosto de ser pessimista. Não costumo ser. Você não é um cara pessimista. Zero, pelo contrário. Mas eu não consigo enxergar alguma... Tomara que apareça alguma coisa que faça um tipping point, sabe? E aí o mundo comece a andar para o caminho da não violência, não sei o que lá. Mas eu não estou percebendo isso. Eu acho que a gente está ainda na crescente do piorar e não do melhorar. Espero que eu esteja errado. Eu na verdade faço isso. Mas você faz isso. Uma coisa que você faz muito é tentar criar ambientes em que as pessoas usam o amor como uma forma de vínculo, que as pessoas se abraçam, que as pessoas elogiam, porque você é um cara que nunca perde uma oportunidade de elogiar, de abraçar, de mostrar que as pessoas que estão em volta de você são importantes para você. Então, tem gente que no leito de morte fala, eu deveria ter falado mais eu te amo para minha família. Você não vai dizer isso. A tua família vai falar, ele falou demais. Deixa aí, porque exagerou até no quanto falou que ama, o quanto cuida. Mais shakes no mundo, a gente teria uma sociedade muito mais gostosa. Já disse que você exagera, tá? Só para vocês saberem. Mas, é isso. Que seja esse o exagero. Vai ter episódio 2. Vai ter episódio 2? Vai ter episódio 2, olha lá. É muito rápido, filho. Muito rápido. Tá com você sempre muito rápido. É ótimo falar com você, Chico. É muito rápido. Você já salvou minha vida muitas vezes. Não. Sim, você sabe. A gente se salva. Os amigos são pra isso. Eu queria fazer um podcast com você para mostrar para o mundo o que é amor, o que é gratidão o tempo todo. Se não fosse você, talvez, pandemia... Você sabe o que eu estou falando? Não, de ajudar, de me falar assim, vai, vamos, faz, multiplica, faz. Então, posso te dizer uma coisa? Eu queria trazer você aqui por gratidão. Não é ajuda vazia. Eu queria mostrar para todo mundo. Eu não te ajudei. É sério. Eu precisava de alguém que nem você. Que bom que você estava lá naquela hora e eu precisava. E você veio e trabalhar com a gente e faz um trabalho incrível. Então é isso, assim. É fácil ajudar pessoas boas, não só boas, mas tecnicamente boas. Porque, eu preciso. Ele tá aí, vamos embora. Isso é ótimo. Então, calma. Não existe gratidão nesse caso. Isso são oportunidades que a gente viveu junto e que bom que a gente estava junto e que a gente pôde trabalhar junto e que foi bom para você e foi bom para mim. Você pode falar que eu exagero, mas eu te amo muito. Eu vou falar 500 milhões de vezes. É recíproco, Chiquinho. Você sabe disso. Uma frase, filho, pra gente encerrar. Uma frase pra tudo que a gente tá passando, pra
Pra gente olhar pra você. E aí, se você puder, manda uma foto, algumas fotos que eu queria colocar durante o nosso podcast, pode ser? Algumas fotos tuas. Tá bom. Ah, fotos que eu fotografei? Fotos que você fotografou com frases, que é muito legal a gente colocar no entre-mail, pode ser? Lógico. Com frases que... Mas que você escolha, porque muitas vezes eu falo pra você, fala assim, você entra lá e escolhe, eu não. Eu queria frases que realmente... Tá bom. E foto, pode ser? A gente coloca. Vai ser uma boa curadoria. Eu fico com a frase do Porquê a Voz. Porque, assim, eu acho que a frase que faz mais sentido para tudo que eu faço na minha vida é essa frase do quem salva uma vida salva a humanidade inteira. Porque eu acho que é a frase que... Assim, se uma empresa tem uma missão, né, gosta de escrever missão, visão e valores, essa é uma missão. E de novo, não é uma missão piegas, não é uma coisa filosofada, não é uma coisa só para poder mostrar para as pessoas nada. Eu acho que nas minhas tomadas de decisão, quando eu estou na dúvida sobre um lado ou outro, eu normalmente vou para este lado. A Mari que vai ouvir, você já falou dela, algumas vezes eu até reclamo disso, ela tem razão, porque tem muitas vezes que eu priorizo, às vezes, o trabalho, porque eu acho que isso é necessário e porque isso é uma coisa que me move muito, isso me faz... ter sentido na vida. Então, fiquei com essa frase. Não vou trazer mais nenhuma. Boa. Se você permite, eu queria dedicar tudo que a gente fez para todo mundo que a gente falou. Em memória de todo mundo que a gente falou. Que eu acho que o Ducídio, sua mãe, minha mãe, meu pai. Essa semana foi muito difícil pra gente. E a gente não pode esquecer. Essa semana a gente relembrou, não é comemorou, deixa eu acertar a frase, relembrou o Yom HaShoah. Sim. E eu acho que muito do que a gente faz está muito ligado a isso. Se a gente não sabe de onde a gente veio, filho, a gente não vai saber para onde a gente vai. Não, e a gente aqui tá para defender a humanidade para que uma atrocidade que nem aquela do Holocausto nunca mais aconteça. Não vai. Eu escrevo para você, nunca mais. Não vai. Então, aos meus avós Leia e Akiba, que viveram a guerra, né? E depois da guerra, depois do gueto, fugiram para Israel, onde nasceu meu pai. Ao meu avô, minha avó daqui, pais da minha mãe, né? O Bubu e a Buba. Então... Para eles. Porque eles estão com a gente. Sem dúvida. Gratidão. Te amo muito. Vai ter episódio 2. Tá bom. Volta sempre. Um beijo para vocês. Tchau, pessoal.